Sexta-feira, 4 de agosto, Alessandro e Maria José se casam e recebem os cumprimentos. Jorge diz a Porfírio para ele escrever um testamento cedendo a metade de seus bens para a clínica. Porfírio diz que prefere morrer. Jorge sufoca Porfírio com o travesseiro e diz que se ele não fizer vai acabar morrendo mesmo. Porfírio diz que se fizer isso depois Jorge vai lhe dar uma de suas injeções e vai lhe matar mesmo. Então para que fazer? Emiliano chega e pergunta a Isaías como está Porfírio. Ele diz que ele está com Jorge, Helena e 2 enfermeiros. Emiliano acha estranho todo esse povo junto. Jorge diz a Porfírio que se ele não fizer isso, quem vai sofrer as consequências é Maria José e seu bisneto. Porfírio diz que vai fazer e pega a caneta e diz que está sem tinta. Jorge, furioso, manda pegar em outra. Porfírio se aproveita dessa distração e se levanta, pega uma arma na gaveta e atira em Jorge. Emiliano e Isaías escutam o tiro e batem na porta. Porfírio manda Emiliano chamar a polícia e Helena implora que não. Porfírio diz que é assim que ele queria vê-la, de joelhos implorando. Emiliano tenta conter Porfírio e ele cai no chão e morre. Emiliano diz para Helena que eles o mataram, mas vão pagar muito caro. Alessandro e Maria José vão para o quarto celebrando que agora estão casados quando recebem uma ligação. Alessandro atende e Emiliano diz a ele que aconteceu uma tragédia. Ele diz que Porfírio morreu e que eles o mataram. Ele pergunta se Maria José vai ao enterro e Alessandro diz que acha que sim. Maria José pergunta o que aconteceu e Alessandro diz que Senhor Porfírio morreu. Maria José chora. Helena dá seu depoimento à polícia e conta sua versão de como tudo aconteceu com Porfírio e diz que não estava ciente das intenções de Jorge. O enfermeiro Ramírez também dá seu depoimento e, sendo pressionado, ele acaba dizendo que Helena passou o travesseiro para Jorge sufocar Porfírio. Alessandro e Maria José contam a Vitória que Porfírio morreu. Vitória consola Maria José e ela diz que quer ver sua mãe. Alessandro diz como ela quiser, será. Emiliano liga para Fernando e conta que Helena e Jorge tentaram matar Porfírio, e ele matou Jorge mas não resistiu e morreu. Roberto conversa com Alessandro e diz que tem um projeto que vai valorizar muito a empresa e eles precisam fazer uma transferência de $200 milhões. Alessandro liga para o gerente e avisa que fará uma transição milionária em alguns dias. Bruno diz a Maura para oferecer a Maria José uma ajuda para buscar seu talão de cheques e assim poderá fazer a transferência de dinheiro para acusá-la. Maura diz que não sabe e está com medo. Bruno diz para ela parar com isso e que só falta saber se poderá realizar a transferência. Bruno liga para Roberto para saber como estão as coisas da empresa e Roberto diz que eles farão uma transação no valor de $200 milhões e Bruno pergunta se já avisaram o gerente e Roberto confirma. Maria José, Alessandro e Emiliano vão ao velório de Porfírio. Maria José visita Helena na cadeia e pergunta o porquê ela fez isso. Helena diz que Jorge a obrigou. Maria José diz que ela deveria ter dito não e por causa deles agora Senhor Porfírio morreu. Helena diz que não imaginaria que chegaria a esse ponto. Ela pede ajuda a Maria José e ela diz que falará com Alessandro para ver o que pode fazer por ela. Maura liga para Maria José se oferecendo para pegar seu talão de cheques porque é caminho para ela. Maria José diz que não quer incomodar. Maura diz que pode passar lá para irem juntas. Maria José se lembra do dia do sequestro que Maura a convidou para ver a casa. Maria José, desconfiada, diz que a encontra no escritório e de lá vão juntas. Maria José e Maura estão com o gerente e ele diz para ela conferir tudo. Maura se oferece para conferir e fala para Maria José assinar o que precisa. Ela se levanta e tira foto da conta de Maria José. Maura liga para Bruno e diz que já tem todas as informações que precisam. Bruno diz que hoje mesmo fará a transação.
O advogado liga para Alessandro e diz que a situação de Helena é muito complicada e as chances dela sair dessa são muito poucas. Eric diz a Bruno que ele o deixou caído na rua igual cachorro. Bruno diz que ele tinha que tirar Maura dali porque ela estava histérica. Eric pergunta pelo dinheiro que Bruno o prometeu e ele diz que essa semana ele lhe dá. Eric diz que quer amanhã e Bruno manda ele parar de gritar com ele porque se ele cair, Eric cai. Também, Maria José diz que sua mãe está na cadeia e Paula diz que não sente nem um pouquinho de pena dela, porque ela quis bancar a esperta pra cima de Maria José. Pedro diz para ela não falar assim porque é sua mãe. Ela diz que morre de vergonha só de imaginar que uma mulher como aquela a trouxe ao mundo. Chuchu diz para ela não dizer isso porque os filhos não devem sentir raiva dos pais independente do que eles fizeram. Paula diz que não importa, ainda assim ela não sente pena dela. Maria José diz que pensava como ela, mas deveria ver como sua mãe está trancada em uma cela fria e sabendo que vai ficar lá. Pedro diz que sabe o que ela está sentindo, um sentimento de culpa e de saber que foi ela mesma quem provocou isso. Vitória diz a Raquel que ela precisa ir para a clínica de reabilitação antes de ter uma recaída. Raquel diz que tudo bem e que amanhã irá à clínica. Vitória fica muito feliz. Raquel chora e diz que percebeu como estragou sua vida e Vitória diz que todos nós cometemos erros e sempre há como corrigi-los. Vitória oferece para que ela segure Vicky e Raquel pega ela e a beija. Bruno e Maura fazem uma operação da conta da empresa de 25 milhões de dólares para a conta de Maria José. Bruno diz que agora é só esperar que eles vejam o desfalque que há na conta. Ele coloca um vírus no computador de Maura para que ninguém saiba que a operação foi feita pelo computador dela. Maura pergunta o que Bruno vai ganhar com isso e ele diz que vai se vingar de Alessandro. Maura pergunta se ele não o perdoou por ter ficado com Maria José e Bruno diz que não só isso e também por ter ficado com tudo que era dele, a parte da herança, a presidência da empresa e o amor de seus pais, mas dessa vez ele vai pagar com juros. Alessandro conversa com Maria José sobre seu pai e diz que pensa nele todos os dias. Maria José diz que gostaria de comprar uma casa para seu pai, nada muito grande mas bem bonita, e também gostaria de dar um carro para Paula porque ela sempre sonhou com isso. Alessandro diz que ela pode contar com ele para isso. Alessandro pergunta se para ele ela não vai dar nada e ela diz que ele já tem tudo e não saberia o que lhe dar. Alessandro diz que ela sabe bem o que poderia lhe dar. Maria José diz que já sabe, ela dará seu coração para sempre. Raquel está indo para a clínica de reabilitação, mas antes ela pede perdão a Maria José por ter sido tão grosseira. Ela diz que percebeu que ela é uma grande mulher e tem feito muito bem a seu irmão, é um amor que todos eles invejam. Maria José diz que já esqueceu tudo. Raquel chega na clínica de reabilitação e Roberto pede para falar com ela antes de entrar. Ele diz que ficaria com ela lá todos os dias para lhe dar forças e Raquel diz que não merece porque não foi uma boa esposa. Roberto diz que eles entraram numa guerra de ego e isso acabou prejudicando os dois. Ele diz que também não foi bom para ela porque só estava pensando nele. Raquel diz que ela também teve culpa porque o negou um filho e teve com outro. Roberto diz que não vale a pena pensar em tudo que fizeram e a essa altura suas culpas não têm importância. Ele diz que estará lá se ela quiser voltar e diz que nunca é tarde Lara tentar. Raquel diz que também quer um recomeço. O contador diz a Alessandro que conferiu o saldo da conta da empresa e houve uma retirada de 25 milhões de dólares. Ele diz que deve ter sido um dos sócios porque só eles têm a senha. Alessandro pede para ele verificar para qual conta foi feita essa transferência. O contador diz que irá verificar. Alessandro pensativo diz que com certeza isso foi coisa de Bruno.
Ele liga para Bruno e diz que ele retirou 25 milhões de dólares da conta da empresa e isso é roubo. Bruno diz que ele está louco e Alessandro diz que quer ver seus extratos bancários. Bruno diz para ele o encontrar na casa de sua mãe. Os técnicos levam o computador de Maura para o suporte. Bruno liga para Maura e diz que já descobriram o desfalque e Alessandro está furioso. Bruno chega à mansão e conversa com Vitória que Alessandro o acusou de desviar 25 milhões da empresa. Alessandro chega e pergunta se ele levou o último extrato bancário e Bruno diz que não. Vitória manda ele se acalmar e Alessandro diz que não pode porque sumiram 25 milhões da conta da empresa. Vitória diz que pode ter sido um problema no banco porque nunca havia acontecido isso. Bruno diz que agora eles têm novos sócios como Maura e Maria José. Alessandro pergunta o que ele está insinuando e ele diz que nada. Ezequiel diz que o contador está na linha e Alessandro diz que vai atender na varanda. Ele diz a Bruno que já saberão a verdade. Vitória pergunta a Bruno se ele tem certeza de que não foi ele e Bruno pergunta o porquê ela quer acusá-lo de tudo e que Alessandro o acusou do sequestro de Maria José e foi Ulisses, o defunto. O contador diz a Alessandro que já verificaram e a conta que recebeu o dinheiro foi a de Maria José Samaniego, sua esposa. Alessandro pede para ele pedir ao banco para verificar porque não acredita nisso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos e até o próximo vídeo.